embora eu seja nada. 2 Coríntios 12, verso 11. A disciplina divina tinha obtido sucesso com o apóstolo Paulo. Havia o perigo de que ele fosse exaltado acima da medida pela abundância da revelação que ele recebeu. E, portanto, foi-lhe dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Esse teste respondeu plenamente ao seu propósito e Paulo permaneceu um servo humilde de Jesus Cristo. Sua humildade é evidente no incidente diante de nós. Ele foi obrigado a se defender e provar seu apostolado. E isso ele faz de forma muito completa, mas muito modesta. No meio de expressões fortes de autoafirmação, todas elas verdadeiras e nenhuma delas exageradas, sua verdadeira humildade é tão evidente como se ele tivesse estado revelando suas faltas internas ou escrevendo suas confissões. Agostinho, em suas confissões, não é mais humilde do que Paulo em sua auto-vindicação. É fácil para um homem usar expressões humildes quando está escrevendo sobre seus próprios defeitos e a graça de Deus que o salvou deles. Mas não é tão fácil manter o rubor virginal da modéstia quando chamado na necessária autodefesa para justificar seu próprio caráter e mencionar suas próprias realizações. Geralmente, a indignação é despertada em tais casos e a humildade se afasta do caminho. Mais surpreendente é encontrar Paulo considerando a si mesmo como nada, mesmo ao responder às cruéis depreciações de seus opositores. Leia o verso 11 e veja o coração humilde do homem. Tornei-me um tolo em me gabar. Vocês me compeliram, pois eu deveria ter sido recomendado por vocês, porque em nada fui inferior aos apóstolos mais eminentes, embora eu seja nada. Amados, quando tivermos que tomar o mesmo remédio, que ele tenha o mesmo efeito certo sobre nós, como teve sobre o apóstolo Paulo. Se for necessário para nós sermos esbofeteados ou suportar um espinho na carne, que a aflição seja igualmente santificada para o seu propósito, como foi no caso dele. Ai de mim, tenho receio de que alguns tenham muitos espinhos na carne e ainda assim não sejam humildes. Eles têm muitos esbofeteamentos e ainda assim são exaltados e, o que é pior, nunca desfrutaram de uma abundância perigosa de revelação para os elevar, mas em vez disso foram saciados com uma abundância do que é grosseiro e terreno, e ainda assim não são humildes. Embora não tenham nada bom para se gloriar, eles se exaltaram acima de seus irmãos e falaram asperamente deles e para eles, e foram extremamente altivos e arrogantes em tudo o que fizeram. Tais pessoas podem esperar ser interrompidas em seu orgulho em breve. Que Deus conceda que um pequeno espinho seja suficiente para nós, que um toque da faca seja suficiente para drenar nosso sangue orgulhoso, que um pouco de esbofeteamento pelo mensageiro de Satanás seja suficiente para evitar que sejamos exaltados acima da medida. Pois não disse o Senhor: não sejais como o cavalo ou como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa ser contida com freios e cabresto? Um pouco de prova deve ser suficiente para nos equilibrar, pois estou certo de que não temos nada tão abundante em termos de revelações e realizações espirituais a ponto de nos sentirmos inclinados a nos vangloriar. É uma grande vergonha se caímos no perigo do qual Paulo escapou e caímos nele sem razão ou motivo. Aquele que se orgulha de nada é um tolo em letras maiúsculas. Desejo chamar a sua atenção para o fato de que, embora Paulo fosse indiscutivelmente humilde e a disciplina de Deus o tivesse ajudado a permanecer assim, não há nenhum traço de hipocrisia em suas expressões. Não há vestígio do lamento dos hipócritas que revelam mais do que escondem seu autoconceito. A humildade foi bem definida como tendo uma avaliação justa de si mesmo. Não há humildade em uma autodepreciação que o levaria a negar o que Deus trabalhou em você ou por meio de você. Isso poderia ser uma falsidade intencional e certamente seria um erro grave. A falsidade não é um elemento constituinte de nada que seja gracioso.
Não somos obrigados a chamar 5 talentos de um só para sermos humildes. Se fizermos uma avaliação justa e correta de nós mesmos, certamente não descobriremos nada para nos vangloriar e não seremos propensos a emprestar dos lábios dos outros palavras e confissões que não representam com precisão nosso caráter ou estado de sentimentos e, portanto, não devem ser empregadas por nós. A imitação da humildade é um pedaço muito comum do orgulho. Você encontrará pessoas falando de si mesmas em termos muito humildes, mas elas não esperam que você acredite nelas. Um irmão que se chamou de mundano em oração, se você lhe disser em uma conversa particular que ficou contente em ouvir sua descrição sincera de si mesmo, não receberia isso muito bem, mas perguntaria quem é você e o que é você para julgá-lo. Ele lhe diria que é tão espiritual quanto você e talvez até mais. Lembro-me de um monge que confessou ser um pecador tão grande que tinha quebrado todos os mandamentos. Mas quando depois um dos seus amigos começou a acusá-lo de quebrar primeiro um mandamento e depois outro, o hipócrita desviou o olhar, dizendo que não tinha quebrado nenhum deles. Os homens são tão pouco humildes que quando batem no peito ainda podem estar se gabando em seus corações. A falsa humildade rasteja ao nosso redor, se encurvando e bajulando. Mas todo homem honesto a despreza, e podemos ter certeza de que Deus também a despreza. Se o apóstolo tivesse dito que ele não era de forma alguma um apóstolo, que ele nunca sofreu algo por Cristo ou fez algo para espalhar o evangelho, ele estaria falando, como alguns dizem, humildemente. Mas isso é um equívoco. Ele estaria contando mentiras. Ele, portanto, não faz nada disso. Ele diz que não está um pouco atrás dos principais apóstolos. Fala de seus sofrimentos e de seus trabalhos. Falou das manifestações da graça divina em sua alma. E, no entanto, apesar de tudo isso, ele termina seu relato de experiência dizendo: embora eu seja nada. Irmãos, não neguem o que Deus fez por vocês ou através de vocês. Olhem para tudo isso e valorizem e bendigam ao Senhor por isso. Mas ainda assim, quando tudo é dito e feito, vocês devem verdadeiramente dizer: embora eu seja nada. Falando verdade o tempo todo e não usando uma boa expressão apenas por causa de uma moda religiosa, mas porque é profundamente sentido ser tão verdade que vocês são nada quanto é verdade que Deus os abençoou. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz.
cuidarei.